Queridos amigos e irmãos, participantes deste 32º mês espírita da família de Taubaté, boa noite a todos. É com grande satisfação que lhes dirigimos estas breves palavras, desejando que todos nós tenhamos nesta noite um encontro de muita paz, de muita amorosidade e de muito proveito para o nosso crescimento pessoal, aprimoramento espiritual e fortalecimento dos laços familiares. Que nossos lares, redutos sagrados onde temos as oportunidades de vivenciar o amor ensinado e exemplificado por Jesus, de maneira mais pura, continuem sendo protegidos, abençoados e contando com a proteção do alto. Que os espíritos protetores, os mentores deste trabalho bendito, trabalhadores da grande obra de Jesus, estejam conosco, nos apoiando, nos intuindo, abrindo nossos corações e nossas mentes para o correto aproveitamento das mensagens e ensinamentos, na medida da nossa necessidade atual. Que todos os trabalhadores deste evento, expositores, pessoal da parte artística, do suporte técnico, todos os demais amigos da USE Intermunicipal de Taubaté, possam realizar suas tarefas durante todo este mês, sabedores que são, direta ou indiretamente, os mensageiros da espiritualidade maior que nos assiste a todos. Um grande abraço, muita luz e muita paz. Que assim seja, graças a Deus. Hoje, quando o sol se foi, deixou o meu coração desejando um cantinho petidinho com muito amor, onde o vento maestrando fizesse as gaias cantar e um riacho primoroso, venturoso viesse passar, mageadinho de flor, cada uma de uma cor, chamando as borboletas, as abelhinhas e o beija-flor, onde o meu coração de você se alembrasse, e então cheio de emoção cantasse, envolvido na pureza desses sentimentos meus, e eu pudesse com certeza me encontrar ali com Deus. Hoje, quando o sol se foi, deixou o meu coração desejando um cantinho petidinho com muito amor, onde o vento maestrando fizesse as gaias cantar e um riacho primoroso, venturoso viesse passar, mageadinho de flor, cada uma de uma cor, chamando as borboletas, as abelhinhas e o beija-flor, onde o meu coração de você se alembrasse, e então cheio de emoção cantasse, envolvido na pureza desses sentimentos meus, e eu pudesse com certeza me encontrar ali com Deus.
anuncia o dia no vinho a raiar. Da minha janela eu sinto quanto a vida é bela e vibrante a pulsar. Elevo com todo ardor minha gratidão ao bom Criador. E assim à luz dessa aurora sigo estrada fora em busca do amor. Voa, voa, voa canção. Voa, voa, voa canção. Leva um pouco dessa paz que a vida traz ao meu coração. Espalha com toda alegria essa melodia em forma de oração. Yeah, 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 yeah. Quando o sol está prum, me diz que é meio-dia, eu volto a meditar. Faço minha oração e agradeço a Deus o pão em nosso lar. Penso naqueles irmãos que nada vão ter para se alimentar. Quando um vulto de criança me vem à lembrança, eu me ponho a chorar. Voa, voa, voa canção. Leva um pouco dessa paz que a vida traz ao meu coração. Espalha com toda alegria essa melodia em forma de oração. Tardezinha e a noite chega sem nem avisar. Olho para as estrelinhas e sem perceber começo a cantar. Eis que da escuridão radiante brilha uma nova canção, que adormeço e me transponho num bonito sonho lá pra imensidão. Voa, voa, voa canção. Voa, voa, voa canção. Leva um pouco dessa paz que a vida traz ao meu coração. Espalha com toda alegria essa melodia em forma de oração. Em forma de oração. Prezados irmãos e irmãs, amigos, é com imensa alegria que uma vez mais participamos da Semana da Família, cujo tema é o Consolador prometido na família. Então, desde já, nós externamos aqui a nossa profunda gratidão pelo convite que nos é feito, entendendo a família como sendo um templo sagrado mesmo para a nossa construção espiritual, para a nossa reconstrução e para a nossa evolução. Por isso, desde já eu agradeço aos irmãos organizadores deste evento por esta oportunidade de refletirmos em torno desta oficina de reconciliação, de construção e de paz. Precisamos, no entanto, começar essa reflexão em torno das mudanças ocorridas pela família durante esses últimos tempos, sobretudo
com o advento da chamada vida moderna, onde os papéis dos seus membros começam a sofrer influências as mais variadas. Por isso é necessário nós refletirmos em torno deste período histórico em que a família vai se modificando ao longo desse tempo. São evidentes as transformações que a família sofreu ao longo desse tempo todo, sobretudo em meados do século XX até o seu final, início deste, nós vamos assistir a uma série de transformações no seio da família, com papéis muitas vezes recebendo influências e modificações bastante acentuadas. Lá atrás nós tínhamos a figura do homem que saía para trabalhar, numa posição paternal, patriarcal, enquanto a mulher ficava em casa cuidando dos seus filhos. Depois nós vamos vê-la ingressando no mercado de trabalho para também contribuir com o orçamento familiar. Nós vamos ver as crianças indo cada vez mais cedo à escola, e essas transformações todas vão se acentuando até chegar hoje a formatos familiares diferentes daquele formato tradicional, mas que nem por isso deixam de ser, evidentemente, famílias, pessoas do mesmo gênero, casais homoafetivos, inclusive adotando crianças para a convivência familiar. Tudo isso são transformações, tempos modernos exigindo transformações que muitas vezes escapam ao nosso entendimento. Precisamos entender que o Instituto Familiar é, acima de tudo, uma grande oportunidade evolutiva e conciliatória, porque nós sabemos ainda pelo Espiritismo que debaixo do mesmo teto organizam-se espíritos ali com evoluções mais ou menos parecidas, mas também muitos desafetos que precisam ser desfeitos, que foram perpetrados no passado. É assim então que nós vamos compreender a contribuição majestosa do Espiritismo na compreensão da família. Não mais aquela visão equivocada de que a família acontece por acaso, porque duas pessoas se encontram e se afinizam e vão ter os seus filhos. Não, existe toda uma estrutura, há um patrocínio da espiritualidade maior para que nos reencontremos aqui e também evoluamos nesse reencontro. Tudo é feito, tudo é arquitetado, muito bem planejado pela espiritualidade maior. Daí esta oportunidade imperiosa de crescimento e de evolução. Por isso, o Espiritismo vem nos mostrar que a conjunção familiar, a construção da família, ela é de suma importância para catapultar a nossa evolução. Precisamos compreender a família como sendo uma oportunidade que a divina providência nos concede, no sentido de estarmos reajustando ali junto a espíritos colaboradores e espíritos também que nos comprometemos no passado para evoluirmos juntos. A família é uma oficina de evolução. Precisamos entender assim. Nada se forma assim a essência, vamos assim dizer, da providência divina e da espiritualidade maior. É preciso, então, refletirmos em torno dessa ideia de como tem sido nos tempos atuais a nossa convivência familiar, já que nós, por nossa vez, temos a compreensão, a leitura, a lente do Consolador prometido, porque o Espiritismo alarga, amplia essa nossa visão em torno da família. Vamos por ele entender que estamos juntos, que muitas vezes os desafetos, as animosidades, as rugas, nada mais são do que relances do passado que vêm à tona, porque muitas vezes somos espíritos que nos comprometemos mutuamente,
Outras vezes vamos encontrar entes familiares queridos que já tivemos a alegria da convivência e ora nos reencontramos. E a partir desta visão vamos entender e nos fortalecer para compreender que os nossos pais, os nossos cônjuges, os nossos filhos, nada mais são do que espíritos que nos entendemos para a construção evolutiva. Quem não se recorda da reencarnação de Sigismundo, contado no livro Missionário da Luz, onde o casal Adelino e Raquel vão receber esse espírito que muito mal fizera a ambos, ele tirando a vida do seu próprio pai e induzindo a sua mãe à prostituição. Então ali são reencontros necessários. E André Luiz e toda a equipe espiritual neste livro conta a reencarnação deste espírito. E ali então está mais uma família sendo formada. Então quando nós temos essa clareza, nós temos essa intuição, essa percepção que o Consolador prometido, que o Espiritismo, a terceira revelação, nos traz, vamos entender que estamos no ninho doméstico tendo uma oportunidade ímpar de reconstrução e de evolução. Oportunidade que muitas vezes nós malbaratamos porque não temos ainda essa compreensão. E coube ao Espiritismo cristão revelar-nos esta grandeza, sabendo que os nossos entes queridos não são nossos verdadeiramente, mas sem esse sentimento de possessividade, nós vamos amando-os muito mais, compreendendo-os nas suas dificuldades, nas suas necessidades, e muitas vezes vamos nos desapegando daquela ilusão de que temos que moldá-lo ao nosso bel prazer, como se eles fossem apenas e tão somente obra nossa. Eles têm vontades próprias e muitas vezes caminhos opostos àquilo que desejamos por eles. Precisamos então reconhecer que o Consolador prometido nos dá inclusive esta oportunidade de vê-los como espíritos com experiências muitas vezes diversas das nossas, com características próprias, com aspirações diferentes das nossas e gêneros de felicidades que muitas vezes não conjugam com a nossa. Aí então passaremos a respeitá-los e a amá-los muito mais. Lembramos-nos agora de um caso num trabalho mediúnico em que pudemos estar presente, e isto nós estamos falando de uma família recente, evidentemente sem este olhar, para ver o quanto é difícil realmente caminhar nos dias atuais sem essa visão. Mas recordamos-nos do caso de uma menina que se suicidara, uma moça, porquanto ela não mais aguentava a pressão de seus pais por conta da sua orientação sexual. Ela, que era homoafetiva, não tinha o reconhecimento e nem aceitação dos pais. E ela chega, infelizmente, pelas vias do suicídio ao mundo espiritual, transtornada, sofrendo todos aqueles tormentos que o suicídio provoca para aqueles que o praticam. Mas ela conta, muito triste, muito sofrida, que os pais não aceitavam a sua sexualidade e ainda a maldiziam, falavam coisas para ela que muito a atormentavam, a ponto de então ela preferir a morte à convivência dos pais. Então ela diz que o pai era um cirurgião muito considerado e a mãe era juíza, também muito respeitada na área jurídica. No entanto, nenhum dos dois conseguia aceitar a orientação sexual de sua filha e ela, no entanto, movida por aquele sentimento de rejeição, de não aceitação, ela prefere a própria morte do que a continuar sofrendo aquela discriminação por parte de seus pais.
Olha que história triste. E ela é socorrida no mundo espiritual pela avó, que a traz então para o reajustamento e os primeiros socorros na casa espírita, onde ela vai ser encaminhada para departamentos da vida maior, para ser melhor socorrida. Então a gente percebe neste simples contato com a mediunidade, com o trabalho mediúnico, que esses acontecimentos hoje em dia são muito mais comuns do que nós pensamos. Agora, se temos um olhar pelas lentes do Espiritismo, como nós temos, nós vamos compreender melhor essas características que cada espírito possui. E ela revela ainda, com muita tristeza, que apesar de não aceitada pelos pais, ela diz que o pai, que possuía várias mulheres, não tinha problema nenhum traindo a sua mãe. Então eram questionamentos duros, difíceis para aquela jovem. O pai podia ser um homem promíscuo, enquanto ela não podia ser uma pessoa com orientação sexual diferente daquela que eles anelavam para ela. Então nós vamos compreendendo aí a importância da família que tem este olhar, esta concepção, este amor que transcende ali determinadas questões. É a isso que nós devemos nos ater, a nosso modesto modo de ver. Que tipo de filhos estamos gerando para o mundo? Que tipo de contributos, enquanto pais, estamos dando para que nossos filhos trilhem no caminho do bem? Será que nós estamos apenas e tão somente seguindo formatos de família que prezam ali pelo tradicionalismo, por uma concepção religiosa intolerante, por uma concepção do mundo que discrimina as pessoas, que não aceita as pessoas como elas são? Tudo isso tem que perpassar por esta reflexão em torno dos nossos objetivos enquanto membros da família que nos acolheu. Lembrando que, via de regra, somos recebidos pelos nossos pais com abraços e sorrisos no rosto. Nós devemos continuar. Nossa família não se limita tão somente àquela que formamos ali em torno dos nossos filhos, mas ela continua, ela se alarga diante da gratidão que devemos àqueles que nos receberam, muitos dos quais hoje domiciliados no mundo espiritual. O que temos feito com essa dádiva? O que temos feito com essas bênçãos da família que nos acolhe? Temos sido gratos por tudo, mesmo aqueles pais que muitas vezes não fazem aquele ideal que nós imaginávamos, nem os filhos. Precisamos compreender melhor isto. E nós vamos agora, então, recorrer às palavras sábias, sempre sábias de Emmanuel, acerca da família, que nos dá um norte muito grande em torno dessa clareza que a doutrina espírita nos traz. No livro Rumo Certo, Emmanuel aborda o tema familiares e amigos, trazendo o seguinte conceito para nós. No torvelinho das preocupações em torno dos familiares queridos, pausemos de algum modo para enxergá-los não com os olhos da afeição possessiva, e sim na posição de criaturas de Deus, como são, tanto quanto nós. É preciso aí fazermos uma distinção. Nossos filhos estão nossos filhos. Nós não temos posse nenhuma definitiva deles. São empréstimos que a misericórdia divina nos fez. Tanto os filhos, quanto os nossos cônjuges, quanto os nossos pais. E continua Emmanuel. Queríamos talvez que eles crescessem pelos nossos padrões. No entanto, possuem caminhos outros pelos quais chegarão às mesmas fontes de fé em que se nos apoia a existência. São portadores de caminhos próprios, são portadores de sonhos que muitas vezes destoam dos nossos, que muitas vezes são muito diferentes daqueles que almejamos para eles.
E isto ocorre demais no seio das famílias, quando os pais querem que os filhos façam a mesma estrada que fizeram ou ainda aquela estrada que sonhavam para si e não conseguiram realizar. Então depositam nos filhos aquele sonho não realizado. Um equívoco, uma violência que muitas vezes é cometida em nome desse amor possessivo. Desejávamos pensassem pelas ideias que nos orientam a estrada, mas trazem consigo vocações e tendências, ideal e visão muito diversos daqueles que caracterizam a marcha. Traçamos por eles aqueles caminhos que gostaríamos de percorrer ou trilhar. Sobretudo, muitas vezes, no campo profissional, o pai que quer que o filho faça o mesmo trajeto e esquece que aquele filho traz experiências diversas, muitas vezes competências mesmas que foram adquiridas em outras encarnações e nas quais dominam plenamente, podem ser excelentes profissionais naquele ramo, querem que seus filhos trilhem unicamente por aquela estrada porque eles acham que é o melhor. Aspirávamos a tê-lo no mesmo trabalho que mais se nos adapta à maneira de ser, todavia nem sempre se destinam a fazer aquilo que nos compete realizar. Anelávamos situá-los nos figurinos da felicidade que nos parecem mais justos e aconselháveis. Entretanto, parece guiados pelo governo da vida para outros tipos de felicidade que ainda não chegamos a conhecer. Equivocadamente, nós vemos muitas vezes pais colocando sonhos no caminho dos seus filhos e quando não são realizados, frustrações gigantescas ali são percebidas por conta desse gênero de felicidade que é diferente da nossa. Eu não posso achar que eu tenho direito sobre os sonhos do meu filho, da minha filha. Eu não posso achar que eu tenho direito de determinar aquela trilha, aquele caminho que eu julgo ser a minha felicidade e a felicidade para eles. Grande equívoco, precisamos refletir muito em torno disso. E continua Emmanuel. Às vezes não nos conformamos ao vê-los sofridos ou inquietos, porém é forçoso considerar que, como nos ocorre, estarão carregando débitos e compromissos que nem nós e nem eles resgataremos sem dificuldade ou sem dor. Por tudo isso, aprendamos a observar nos entes amados criaturas independentes de nós, orientadas frequentemente noutros rumos e matriculadas em outras classes na escola da experiência. Exatamente o que falávamos há pouco em torno daquilo que eles trazem de bagagem, de experiências trilhadas em encarnações passadas, e a gente quer que eles realizem ali os nossos caminhos, os nossos desejos, os nossos sonhos, caminhos que nós temos a ilusão de que serão traçados, porque desde a infância alimentamos essa falsa ideia de que terão ali aquela caminhada dentro daquilo que nós sonhamos para elas. E termina Emmanuel nesta mensagem, familiares e amigos, do livro Rumo Certo. E acima de tudo, reconhecendo quão importante se faz a liberdade para o desempenho das obrigações que nos foram assinaladas, saibamos respeitar neles a liberdade de que igualmente desfrutamos perante as leis do universo, a fim de crescerem e se aperfeiçoarem na condição de livres filhos de Deus. Por aí nós então vamos compreendendo a extensão da importância da clareza, dessa luz meridiana que a doutrina espírita nos traz para compreendermos que a família é este reencontro marcado, que a família tem ali, debaixo do mesmo teto, espíritos afins, mas igualmente espíritos com necessidades conciliatórias, reconciliatórias,
Espíritos que muitas vezes construímos desafetos no passado e que agora urgem reconstruir e desfazerem esses desafetos. Por isso mesmo, a compreensão que nos dá a doutrina espírita, a profundidade que ela nos dá em torno da família é imensa. Portanto, façamos essa reflexão sobre a família que nos acolheu, sobre a família que nós construímos depois de casados, na condição de pais, de esposos, para que nós tenhamos muito claro isso. Nós estamos isso, nós estamos aquilo, nós estamos filhos, nós estamos pais uns dos outros, nós estamos irmãos, mas essa construção, ela é passageira, porque nós somos, antes de tudo, irmãos da imensa família humana, filhos do Criador. E para isso é necessário a gente refletir em torno da necessidade dessas mudanças que vem sofrendo a família, porque o mundo moderno mudou muito a rotina das famílias. A chamada vida moderna impôs um ritmo muito mais acelerado. Nós observamos isso nas crianças, filhos de famílias disfuncionais, onde os pais muitas vezes não têm esta compreensão, este envolvimento, esta cumplicidade afetiva, essa noção de responsabilidade que permeia a família, na escola, na vida escolar dos seus filhos, na afetividade, no encaminhamento, na condução dessas crianças nesta vida moderna. E nós estamos vendo muitas pessoas, muitos casais se comprometerem por não terem essa compreensão que o Consolador prometido nos traz, por exemplo. Estamos aqui dizendo de maneira alguma que uma família, para ter essa compreensão, necessariamente ela precisa ser espírita ou ter esse olhar espírita. Longe disso, mas nós, por nossa vez, podemos refletir em torno desta dádiva, deste olhar, desta leitura que a doutrina espírita nos enseja a fazer. Então, essa corrida tresloucada da vida moderna tem mudado o formato dessas famílias. A aceitação de minorias, o combate à intolerância, à discriminação também tem moldado a sociedade de uma maneira tal, com implicações na construção, na arquitetura da chamada vida moderna e, consequentemente, nessas famílias. Em outra mensagem, Emmanuel, no livro Calma, uma mensagem chamada Ligações Familiares, faz a seguinte síntese: quanto possível, esforça-te, mas esforça-te de verdade para viver em harmonia com os parentes que te pareçam menos afinados com os teus pontos de vista. No plano físico, não nos achamos vinculados com alguém nos laços da consanguinidade sem justa razão de ser. Nenhum de nós se reencontra por acaso debaixo do mesmo teto. Aqueles que alimentam ódio e aversão, quando desejosos de melhoria, são induzidos por benfeitores da vida sublimada a se reencarnarem juntos, a fim de apagarem as labaredas de discórdia que lhes atormentam a vida íntima, através de provações atravessáveis em comum. Então, não queiramos romantizar a família com ornamentos da perfeição. Não. Ela é uma oficina, como nós dissemos há pouco, uma oportunidade reconciliatória sem igual. Mas é também um templo sagrado onde nós vamos construir, através do amor, da compreensão, da aceitação, melhores dias para a nossa caminhada. Se os propósitos desse ou daquele familiar te parecem claramente opostos aos ideais superiores que abraças, abençoa-os com teus melhores pensamentos e não lhe barres os passos no caminho das experiências que se lhe fazem precisas. Não desprezes teus pais ou teus filhos por serem desorientados ou doentes, porque talvez tenha sido em existências já transcorridas a causa direta ou indireta dos desequilíbrios ou enfermidades que patenteiam.
Em muitas ocasiões, diz Emmanuel, terás renascido em consanguinidade com parentes rudes e às vezes cruéis, unicamente por amor a eles, de modo a auxiliá-los na transformação necessária, com tuas demonstrações de tolerância e paciência, devotamento e humildade. Emmanuel vem aqui encerrar este assunto para nós de uma maneira quase que definitiva, de que nós, no Instituto Familiar, somos então espíritos muitas vezes comprometidos. E aquele ente que nós julgamos difícil, aquele ente querido que nós muitas vezes julgamos um peso para a nossa tranquilidade, nada mais é do que um fruto de um reencontro que nós, no passado, prejudicamos. Então, esse ente querido é acolhido no seio familiar para essa reconstrução. Emmanuel, então, na sua sabedoria, na sua sapiência, sempre grandiosa, deixa-nos essas marcas profundas do seu conhecimento, né, pela revelação espírita, que a família, então, é esta elaboração que é organizada adredemente no plano espiritual. Aos patrocinadores, os benfeitores espirituais, juntando esses espíritos para que renasçam ali debaixo do mesmo teto, pela consanguinidade, na condição de familiares, para esse reajustamento, para esse crescimento espiritual, para esta evolução. E essa marcha evolutiva começa então através da família, no seio da família. Precisamos então entender com bastante clareza que o Consolador prometido é uma bênção para todos nós. Daí nós trazemos estas reflexões para esta 32ª Semana da Família, o Consolador na família. Quanto consolo ele nos traz, quanta visão, quanta profundidade ele põe sobre este assunto. Quanta luz vem à baila quando nós nos compenetramos verdadeiramente das nossas responsabilidades enquanto pais, filhos, irmãos, cônjuges, companheiros que se reencontram para reajustamentos e para evolução. Não nos equivoquemos. A família é então o lugar do reencontro, a oficina do reencontro, a oficina da oportunidade. Momentos preciosos de ajustamentos, reconciliatórios, momentos preciosos que a providência divina nos concede para a nossa marcha evolutiva, até um dia nos reencontrarmos melhores, melhorados, construindo cidadãos para um mundo melhor. E esta reflexão será sempre uma reflexão bem apropriada para os tempos modernos. Que tipo de filhos nós temos colaborado no Instituto Familiar para o mundo moderno? Precisamos combater a violência, educando-os. Precisamos combater a intolerância, educando-os. Precisamos combater toda forma de discriminação, educando-os. Porque à medida que vai se abeirando um mundo de regeneração, é preciso que nós alarguemos esse entendimento dentro da escola família, dentro deste educandário chamado família. Esta era a reflexão que gostaríamos de trazer para esta 32ª Semana Espírita, da família espírita. Portanto, irmãos e irmãs, nos perdoem se muitas vezes nós alongamos o nosso pensamento, mas a doutrina espírita, ela nos concede esta oportunidade, esta visão. Então, façamos por nós essa reflexão. Tentemos estudar aqueles entes queridos que caminham conosco, uns com mais dificuldades do que os outros,
uns anelando gêneros de felicidade diferente, muitas vezes, do nosso, entes queridos que trazem dificuldades, muitas vezes morais, acentuadas, entes queridos que se colocam numa faixa evolutiva muito mais avançada do que a maioria dos membros ali. Tudo isso faz parte desse contexto. Aquele filho, aquela filha que muitas vezes são muito diferentes em todos os sentidos, embora pareçam-se fisicamente obedecendo às leis aí da natureza, mas estudando-os, percebendo, façamos essa reflexão. E nós mesmos, enquanto pais, patrocinemos para eles essa compreensão também, amando-os para que sejam criaturas que se sintam amadas. E, em sendo amadas, elas perpetuem esse amor naqueles que virão também por seus filhos, por seus companheiros e companheiras. E para encerrar, nós gostaríamos então de agradecer a paciência de vocês, a colaboração de vocês que nos assistiram nesta semana. Gostaríamos de encerrar, uma vez mais, recorrendo às mensagens sempre edificantes de Emmanuel, Oração pelos Entes Queridos, contida no livro Mãos Unidas, pela psicografia aureolada de Chico Xavier. Oração pelos entes queridos. Senhor Jesus, concedeste-nos os entes queridos por tesouros que nos empresta. Ensina-nos a considerá-los e aceitá-los em sua verdadeira condição de filhos de Deus, tanto quanto nós, com necessidades e esperanças semelhantes às nossas. Faze-nos, porém, observar que aspiram a gêneros de felicidade diferente da nossa e ajuda-nos a não lhes violentar o sentimento em nome do amor, no propósito inconsciente de escravizá-los aos nossos pontos de vista. Quando tristes, transforma-nos em bênçãos capazes de apoiá-los na restauração da própria segurança. E quando alegres e triunfantes nos ideais que abraçam, não nos deixe na sombra do egoísmo ou da inveja, mas sim, ilumina-nos o entendimento para que lhes saibamos acrescentar a paz e a esperança. Conserva-nos no respeito que lhes devemos, sem exigir-lhes testemunhos de afeto ou de apreço em desacordo com os recursos que disponham. Auxilia-nos, Senhor, a ser gratos pelo bem que nos fazem, sem reclamar-lhes benefícios ou vantagens, homenagens ou gratificações que não nos possam proporcionar. Esclarece-nos para que lhe vejamos unicamente as qualidades, ajudando-nos a nos determos nisso, entendendo que os prováveis defeitos de que se mostram ainda portadores desaparecerão no amparo de tua bênção. E se um dia viermos a surpreender alguns deles em experiências menos felizes, dá-nos a força de compreender que não será reprovando ou condenando que lhes conquistaremos os corações, e sim entregando-os a ti, através da oração. Porque apenas tu, Senhor, podes sondar o íntimo de nossas almas e guiar-nos o passo para o reequilíbrio nas leis de Deus. Assim, então, irmãos queridos, irmãs queridas, gostaríamos de fechar aqui a nossa reflexão. Agradeçamos a família que nos acolheu, agradeçamos aqueles que convivem conosco debaixo do mesmo teto. Sejamos aqueles cuja compreensão vai muito além do lugar comum, que possa entendê-los como criaturas que Deus
nos situou diante delas e vice-versa, em comunhão para a construção de um mundo novo. Porque o mundo verdadeiramente será melhor quando nós compreendemos na família a nossa responsabilidade como irmãos em evolução. Muita paz e que Jesus abençoe a todas as famílias do mundo, hoje, agora e sempre. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus.